ela se baseia em recontar histórias e sempre que possível fortalecer o protagonismo, mostrando que qualquer pessoa é capaz de fazer isso, porque quando você fala de si mesmo, você tem propriedade do que está dizendo. Então, foi até por isso que a gente teve esse cruzamento com o Teatro Oprimido, técnica do Augusto Boal, que busca fazer isso, que você conte sua história e que a sua história seja discutida e que a gente encontre uma solução diferente daquela que teve. Talvez essa fundição entre o teatro oprimido como técnica e a prática da manifestação popular fez com que a gente escolhesse um caminho que é esse, de contar histórias, mas não apenas contar histórias, mas recontar elas da maneira como a gente vê elas, né? Que eu acho que é o movimento de dramaturgia rural, né? Dentro disso, a gente tem várias outras técnicas, né? A gente tem as técnicas que trabalham a questão da luta ancestral, estudo dentro do teatro oprimido, onde a gente discute. Hoje, por exemplo, a gente viu muitas pessoas falando sobre o samba de bumbo, sobre tradição, muitos brancos, muitos negros. A gente vê que o lugar de fala ainda é algo muito latente na sociedade. E nessa técnica de trabalhar a ancestralidade é um pouco disso. Eu lembro que uma vez em Valparaíso, no Chile, eu estava dando essa oficina e uma mulher branca chegou para mim e falou: poxa, mas então eu não posso fazer uma luta pelo racismo e tal, valorizar a cultura negra, todas essas coisas. E eu disse para ela: talvez sim, porque você pode participar, porque no mundo plural e pós-moderno, criar segregações é quase antiético. Mas eu disse para ela, talvez seja o melhor caminho você encontrar as suas origens. Talvez possa ser na dança cigana, pode ser... Porque todo mundo tem, tanto branco quanto negro, todo mundo tem essa ancestralidade, né? Não necessariamente você precisa fazer samba de bumbo para trabalhar a ancestralidade. Então pode, né, outras formas. Essa é uma das técnicas. Outra técnica que a gente utiliza muito e que a gente fez, por isso até que eu estou com a camiseta do MST, porque foi uma experiência que a gente teve no primeiro encontro do Sem Terrinha, lá em Brasília, e nessa experiência a gente trabalhou o teatro oprimido e com crianças, né, de 5 a 9 anos. E o teatro oprimido tem uma grande dificuldade, porque a solução tem que partir daquele que trouxe a história. Geralmente uma criança de 7, 8 anos, ela não pode solucionar nada. Quem soluciona os problemas para ela são os pais, né? Ela é sempre tutelada. E nessa técnica a gente conseguiu fazer com que a criança trouxesse a solução, trouxesse o problema e trouxesse o diálogo entre eles e debater, né, sobre essas questões. Foi feito com as crianças sem terrinhos, porque talvez seja o único movimento que topasse fazer essa experiência, porque quando a gente faz essa experiência a gente descobre que os primeiros opressores são os pais e as mães, ou aquelas pessoas que cuidam da gente, e não que eles sejam maus, mas que de fato eles detêm o poder sobre essas ações das crianças. E foi muito rica, porque funcionou, deu certo, as crianças eram protagonistas, e ao invés de a gente ter crianças interpretando papel de adulto e vivendo a opressão de adulto, a gente tinha as crianças interpretando o papel delas e vivendo a opressão delas. Então ali apareceu crianças que tinham o desejo de ter um Tiranossauro Rex, apareceu o desejo de participar de eventos que não podia participar, apareceu coisas que para nós adultos pode ser banal e sem importância, mas que para as crianças era extremamente importante. E a gente conseguiu fazer isso. E a técnica só aconteceu porque a gente fundiu a questão dos objetos, que é uma técnica extremamente importante quando a gente conta as histórias, né? Os objetos estão presentes na maneira como a gente media o mundo, e a gente, ao invés de trabalhar a realidade, a gente começou a trabalhar com as crianças a questão do que não é real, né, para o adulto, mas que para a criança está cruzando o imaginário e o real, eles vão se cruzando e vai e volta, vai e volta. E aí, nesse momento, a gente falou, tá aí, as crianças não precisam falar de realidade, porque a realidade, quem diz do jeito que ela é, são os adultos. As crianças podem falar do que elas vivem, e às vezes elas cruzam mesmo o imaginário com o real, né? E aí a gente passou a valorizar a história que ela contava, e mediada por um objeto. E nesse processo a gente teve um teatro fórum riquíssimo, onde quem assiste poderia imaginar que aquilo era algo de tiranossauro, não, tiranossauro Rex não existe, mas para aquela criança existia, foi potente para ela, e talvez o teatro do oprimido tenha cumprido a sua função de falar com as crianças e as crianças, né, trazer a sua realidade. Isso foi muito legal.
E isso só aconteceu porque a gente tem esse caminho pela questão da oralidade. Em 2013, quando eu saio em viagem pelo mundo, eu vou nessa coleta, né? Então eu passo por alguns países e nesses países eu sempre, quando me reúno com os grupos, né, de teatro, seja do interior ou da capital, eu sempre perguntava, mas vocês têm histórias locais para contar? E as pessoas me entregavam um livro, me contavam histórias, às vezes falavam, olha, eu conheço um fulano que tem uma história. E eles me contavam essa história e eu ouvia aquelas histórias que eram imaginação, não fazia muito sentido com a realidade, que era uma história totalmente diferente do que a gente entende como real. Mas aí você via como aquilo estava impregnado na cultura deles, na prática deles e no modo de pensar daquela sociedade. E aí você via essa potência. Então, acho que a viagem que eu fiz com o Bim, um amigo meu, foi muito enriquecedor nesse sentido, de ver que essas histórias, por mais impossíveis que elas possam parecer, elas escondem, no fundo, uma grande verdade. E aí foi onde a gente falou, tá aí, vamos trabalhar isso com as crianças.